Paz do Senhor a todos, nós somos a Igreja Cristã Maranata e esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, um conteúdo que é trazido todas as semanas, ou seja, cada semana há um episódio inédito que tem como tema sempre aquilo que é estudado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Mas como eu posso acompanhar ou conhecer a Escola Bíblica Dominical? Em qualquer uma de nossas igrejas está aqui um QR Code que você vai obter o endereço de uma igreja mais próxima da sua casa ou pelo nosso canal no YouTube. A você que nos assiste, que Deus possa abençoá-lo. E estão aqui os pastores comigo. Jerônimo Silva, Pai do Senhor, Jerônimo. Pai do Senhor, Pastor Sérgio, aos demais companheiros, aqueles que nos acompanham. Douglas Spangero. A Pai do Senhor, Pastor Sérgio, aos companheiros. E Júlio Filgueiras. A paz do Senhor a todos. Bem, nós temos estudado, e já está aqui um quadro, nós temos estudado a respeito das 7 cartas que foram escritas, estão no livro do Apocalipse, foram escritas, dirigidas a 7 igrejas na Ásia. Hoje essas igrejas ou essas cidades estão situadas na Turquia. Então, cada uma das 7 igrejas estão aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cada uma carta dessa tem um conteúdo, obviamente, histórico, mas o que mais nos interessa é o conteúdo profético. E nós temos trazido aqui esses comentários sobre o conteúdo profético e o principal propósito do nosso estudo nesta hora é fortalecer a sua fé, a sua comunhão com Deus, fortalecer a sua família, o senhor, a senhora, que participa conosco, que quem sabe está enfraquecido, angustiado, perdido na sua vida, através da palavra de Deus e da operação do Espírito Santo, o Senhor pode ser fortalecido. Amém. Agora, nosso tema hoje é o trigo moído, ou o resultado do trigo moído, que está ligado, Jerônimo, à igreja ou à carta à igreja de Esmirna, está aqui embaixo na coluna inferior, trigo e joio. Jerônimo, o que nós podemos neste início aqui da nossa conversa destacar como trigo moído? O que significa isto? Bom, Pastor Sérgio, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ou seja, Jesus é o trigo que foi moído para nos alimentar. Quando Jesus morre e ressuscita, ele deixa a sua igreja. Então nós temos a igreja de Éfeso e depois a igreja de Esmirna. A parábola do trigo e joio está ligada à igreja de Esmirna, que foi a igreja que se entregou por Jesus, que morreu por Jesus. A igreja que morreu para viver. Ou seja, eles são aquele trigo que foi colhido do campo e que foi amassado, que foi moído. Essa igreja, ela morreu por Jesus. Literalmente. Literalmente. Eles foram amassados por Jesus e a mensagem que chegou até a nós, que passou aí mais de 2000 anos, essa mensagem do Espírito Santo que operou nesta igreja de Esmirna, ela chega até nós passando por eles. Ou seja, eles morreram para que essa mensagem continuasse. Na morte deles, na morte destes servos, eles foram moídos como trigo para que a palavra de Deus chegasse até nós como pão para nos alimentar, para alimentar a nossa alma. Aqui no quadro, Douglas, está assim: Esmirna e no meio, era das perseguições. O que sustentava esse povo, como bem mencionado aqui pelo Jerônimo, a enfrentar, a resistir às mais duras perseguições? Qual era o veículo que movia
esses nossos irmãos do passado? Pastor Sérgio, essa pergunta é muito interessante. O que movia os nossos irmãos? Nós podemos dizer que era a fé. Amém. Porque a fé viva no coração de um servo dá a ele condições para suportar as grandes adversidades. Né? Foi um momento das grandes perseguições, porque ocorreram outras, mas na igreja de Esmirna acontecem, né, as 10 ondas de perseguições, né, as 10 grandes ondas pelos imperadores. E eles foram colocados à prova. Enquanto em Éfeso eles começam a propagar a doutrina, já na igreja de Esmirna eles precisam viver essa doutrina. Foi o que o pastor Jerônimo colocou. Da forma mais dura. Da forma mais dura. Eles começam a viver agora qual doutrina? Da morte e da ressurreição. Por quê? Dentro dessa experiência de fé verdadeira e genuína, eles sabiam que se eles morressem com Cristo, eles também iriam ressuscitar com Ele. Amém. Então eles recebem essa herança da igreja de Éfeso, eles recebem a doutrina, e a doutrina vai sustentá-los na fé para que pudessem passar pelas adversidades e as grandes perseguições que eles viveram nessa fase da igreja de Esmirna. Esmirna vem da palavra mirra, né? Que quanto mais espremido, quanto mais amassado, mais exala o bom perfume. E foi justamente isso que essa igreja significou. Na sua morte, ou seja, se tornando o trigo moído, ela virou o pão da vida, Jesus vivo no meio dela e um testemunho para todos aqueles que assistiram o que elas passavam. Agora, algo muito importante também é que hoje nós temos a Bíblia, nós temos os meios de comunicação e usamos tudo isso para pregar, anunciar a salvação em Jesus, que aquele que, mesmo morrendo, estando em Jesus, ele vai ressuscitar e ter uma vida eterna com Deus. Mas na época de Esmirna, a mensagem era a própria vida, o testemunho que era deixado. Ou seja, esse trigo moído era a própria semeadura de uma mensagem de salvação. Vai ser projetado aqui um texto que está em Mateus 13, 24, que fala da parábola do semeador. Eu vou pedir que o Júlio comente, mas lendo aqui, propôs o Senhor Jesus outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Júlio, trace um paralelo da boa semente da época passada, de Esmirna especialmente, e como essa boa semente está diante de nós hoje. A boa semente é a palavra de Deus. A semente do Evangelho, ela é lançada no coração do homem. E nós, conforme a parábola, nós devemos ser, por exemplo, na igreja de Éfeso, a parábola mostra uma terra boa, que recebeu a boa semente. E essa terra germinou e brotou. Amém. E deu fruto. Quando a gente vem para Esmirna, você já vê um campo de trigo, ou seja, é o resultado de uma semeadura que começou em Éfeso. Agora a igreja de Esmirna já germinou, uma igreja que tem um fruto, e o resultado disso é um testemunho de vida. Então, uma coisa é pregar o Evangelho, outra coisa é viver o Evangelho. Era uma igreja que pregava e vivia aquela mensagem, ao ponto de morrer por ela. Falava de um Deus, falava de uma vida eterna, que eles criam ao ponto de trocar essa vida terrena por essa vida eterna, e ali estava um espírito de sabedoria. Que sabedoria é essa? Para o mundo era uma loucura. Você vai morrer por causa da sua fé? Para a igreja, não. Para nós, é o poder de Deus. Então, você morre por aquilo que você pregou, porque você sabe, você tem certeza por uma convicção do Espírito Santo que foi depositada no seu coração, porque você foi semeado por Deus, não é por uma teologia, não é por um pastor que te convenceu, não foi uma lavagem cerebral, foi uma obra do Espírito Santo no coração. E agora você dá a sua vida por essa mensagem, por esse Evangelho. Quando fala de dar a vida pela mensagem, pelo Evangelho, nos nossos dias, na grande maioria dos países, é possível, com liberdade, pregar a palavra, fazer cultos,
há naturalmente muitas perseguições ainda, mesmo no nosso tempo. Agora, quando hoje, digamos aqui no Brasil, nós estamos na televisão, no YouTube, nas igrejas, os templos abertos, pregando nas ruas, então nós não temos, no nosso caso particular, essa experiência de morrer literalmente, ou seja, a morte física, para pregar a palavra do Senhor. Mas há um outro tipo de morte, que é a morte da carne. Porque quem aceita Jesus como Salvador, é como se, e na verdade assim acontece, é uma limpeza da sua vida. Pela palavra, é a água que limpa, que regenera, e tudo aquilo que afasta o homem de Deus, as correntes, as prisões, o pecado, isso sai e dá lugar agora a uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, a carne morre, o eu, o argumento, para que Jesus nasça. Jerônimo, como é, fala para aquele que está conosco aqui, como é, abre um parênteses aqui de tudo que nós estamos falando, como é ser um novo nascido em Jesus. Bom, ser um novo nascido em Jesus é uma experiência única, porque a verdadeira paz somente em Jesus. A verdadeira alegria só recebendo a salvação em Cristo Jesus. Quando nós dizemos que você morre para o mundo, o senhor ou a senhora, nós vamos morrer para o mundo, ou seja, nós vamos morrer para o que há de ruim, porque nós vamos viver para Deus. Porque não há nada melhor do que Deus. Não há nada melhor do que o Senhor Jesus. Então, esse novo nascimento, ele faz com que nós não contemos mais os dias para esta vida. Há uma máxima no mundo de se viver como se fosse o último dia. Muitas pessoas pensam assim, no sentido de fazer coisas inconsequentes. A igreja, o salvo, o servo de Deus vive como se fosse o último dia, não por inconsequência, mas porque o nosso desejo é chegar na Jerusalém Celestial. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o novo nascimento é ter a certeza de que há um lugar melhor, de que há alguém nos esperando quando esta vida acabar, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Nós estaremos um dia vendo o nosso Salvador face a face. Glórias a Deus. Agora, quando nós examinamos a Bíblia, a palavra de Deus, vemos exemplos de inúmeras pessoas que deram tudo, até as suas vidas, pela fé. O que o Douglas falou, o veículo que nos move, que nos sustenta, é a fé verdadeira, no nosso caso, no nosso Salvador, no Senhor Jesus. Nós separamos aqui uma pessoa, Nabote, que viveu dessa forma. Júlio, resume um pouquinho aqui a parte histórica da vida de Nabote, porque ele é tão importante para nós e para aquele que está conosco diante de todo o assunto que estamos trazendo. Nabote, a história dele é uma história muito bonita, muito interessante, porque ele tinha uma vinha, para quem não, eu acho que muita gente já sabe, é um pé de uvas, né? Uma vinha que ele recebeu por herança de família, herança dos seus pais. Só que essa vinha era exatamente ao lado do palácio do rei Acabe, que era rei em Israel e era um rei que não tinha um coração agradável a Deus, nem ele nem a sua mulher, que se chamava Jezabel. Então Acabe começa a cobiçar a vinha de Nabote e começa a negociar com Nabote. Nabote, eu quero a sua vinha, eu quero colocar... Que foi, desculpa, nessa região aqui do mapa, Jezreel, está aqui em toda essa região, que esse fato aconteceu. Pode prosseguir. Exatamente. Então Acabe cobiça a vinha de Nabote e abre uma negociação. Nabote, eu te dou dinheiro, eu te dou uma outra vinha melhor, qualquer proposta, mas eu quero a sua vinha. E Nabote, ele coloca que a sua vinha é inegociável. Você pode me oferecer o que você quiser, a minha vinha não está à venda. E isso traz uma ira muito grande ao coração do rei Acabe, tal como da sua esposa. Então eles tentam contra a vida de Nabote, o matam, e Nabote morre, mas ele não abre mão da sua herança, mostrando
uma característica, não só de Nabote, você tem lá os amigos de Daniel que falaram, eu posso ir para essa fornalha e eu posso morrer pelo nome do meu Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel foi para a cova dos leões também, eu morro, mas eu não paro de orar. Então, é uma característica daquele que tem Deus no seu coração. Ele não negocia a sua fé. E a gente encontra isso na história de Nabote. Ele morre, mas ele não abre mão da sua herança. Nabote tinha, em outras palavras, uma pequena propriedade agrícola, uma plantação de uva. E o rei, é como pensa aqui não no presidente de uma nação, hoje era alguém muito mais poderoso, porque o rei era juiz, ele era legislador, era um poder absoluto. Diz assim, eu quero a sua vinha. Quanto é que pede o que você quiser, eu te dou outra melhor. E ele recusa, porque ele tem dentro de si aquilo que o Júlio disse, é uma herança. Vamos começar a aplicar isso aqui, para que todos entendam. Eu fico imaginando, pastor Sérgio, como foi difícil a posição de Nabote. Porque como você mesmo disse, o rei era um legislador, ele era o executivo, ele era a autoridade máxima. E quem era Nabote? Alguém ali que estava cuidando da sua vinha. Ele precisou administrar essa negociação. E veja que interessante. Quando Acabe vai fazer a proposta, o que Nabote fala? Guarde-me o Senhor. Porque Nabote sabia que sozinho ele não conseguiria sustentar a sua posição. Para nós, qual é o ensino que nós podemos tirar disso? Existem batalhas e batalhar pela fé é uma delas, como está na palavra. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Sim, carta de Judas. Isso. E para batalhar por essa fé e por esta herança, somente na presença do Senhor. Guarde-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. O que Nabote passou é o que os irmãos das arenas passaram. É o que nós passamos nos dias de hoje. A vinha que nós recebemos por herança, e creio que os companheiros também vão falar um pouco mais sobre isso, ela está posicionada ao lado do palácio de Acabe. Ou seja, nós temos que conviver com essa investida, com esse assédio, com essa tentativa de negociação o tempo inteiro. Por isso é necessário uma experiência profunda com Deus, e aqui na figura de Nabote, uma segurança muito grande do valor que ele tinha sobre a vinha. Deixa eu te interromper, que eu me lembrei de um texto, porque tudo isso que você está falando, a vinha lá do palácio, tem uma palavrinha que está lá no Novo Testamento, mundo. Mundo não é o planeta, mas é a união da carne do próprio maligno. Consórcio, né? É um consórcio. E o Senhor Jesus, quando orou aquela oração final, ele disse assim, orando pela sua igreja, os muito daquela bom. Época e os de hoje, lá ao longo dos séculos. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pode fechar. E exatamente isso, Sérgio, foi muito bem colocado, porque nós passamos por essa adversidade, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós recebemos uma herança eterna e nós vamos lutar por ela, ser fiel até a morte. Amém. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, existe uma recompensa para aquele que preservar esta herança que nós recebemos da parte do Senhor. Você falou sobre aquilo que é eterno. E nós recebemos um comentário. Você que está nos assistindo pelo YouTube, tem os comentários, você pode fazer. Ou seja, curta, comente, compartilha, aquele triplo C. E nós recebemos um comentário de Fátima Duarte lá no canal do YouTube. E eu vou pedir para o Jerônimo falar um pouquinho desse comentário dela. Ela disse assim, extraindo um trecho da fala dela: temos o DNA eterno. Amém. Que é isso? Que tem a ver com a experiência de Nabote. Ou seja, o DNA eterno é aquilo que faz com que tenha uma parte da eternidade em nós. Amém. A genética do servo de Deus, se nós pudéssemos falar a genética espiritual, não é?
ela é eterna, porque a alma é eterna. E a alma tem sede de Deus, que é um Deus eterno. Por isso que o DNA, o que nos identifica, porque é único. Ou seja, a experiência que nós temos com a eternidade é única. A experiência que nós temos com o Senhor é única. E ela nos identifica com Ele. Ela nos identifica ao Senhor Jesus. Então, Nabote, pastor Sérgio, ele tinha uma identidade com aquela vinha. Amém. Fazia parte do DNA dele. Por quê? Porque era herança. Tinha vindo dos pais. Não podia se desfazer, não tinha negócio. Não tinha. E veja bem, pastor Sérgio, ele não diz, guarde-me o Senhor que eu te dê a vinha. Ele diz que eu te dei herança. O que importava para Nabote na vinha é que ela era herança. Amém. Ele recebeu de alguém que havia morrido por ela. Ora Deus. Juro, Nabote, a herança dele era a vinha, a plantação de uva. Quando alguém morre e deixa um patrimônio para os seus herdeiros, seus familiares, esse patrimônio pode ser composto por carros, dinheiro, imóveis e tantas coisas. Qual é a herança? O que compõe a herança? Faça uma lista, porque é interminável. Mas o que compõe a herança do salvo em Jesus? A herança, a primeira característica da herança é que você não trabalhou por aquilo. Amém. Você recebeu pelo trabalho dos seus pais ou de alguém que lutou por aquilo. A herança eterna, a salvação, nós recebemos de graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e a salvação. Amém. Quem que lutou por essa herança? Quem pagou o preço por tudo isso? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Então nós recebemos agora essa herança pela graça de Deus. Favor imerecido. Um favor imerecido, você não fez nada para merecer, inclusive a gente não consegue nem entender por que Deus nos amou tanto assim. É inexplicável, mas nós não precisamos entender, nós precisamos aceitar esse amor. E recebemos então a herança. E Nabote agora, como a igreja de Esmirna, ele não consegue mais viver sem aquela vinha. O pastor Jerônimo falou que aquela vinha era parte dele. E a vinha é uma coisa que se alimenta dela. Você come as uvas, você bebe o vinho da vinha. Então, aquilo fazia parte dele, estava dentro dele. Percebe? Então, a herança, a salvação já faz parte de nós, está dentro de nós. Amém. Agora, imagina Nabote viver, ele prefere morrer do que viver sem a vinha. Suponhamos que ele negociasse a vinha, a herança. Como é que ele ia viver? Como é que ele ia viver sabendo que ele trocou uma herança que ele recebeu? Imagina o vazio no coração. Pastor Esse Júlio, foi o sentimento. Um ponto. Nós vemos na palavra de Deus 2 homens, um que trocou e outro que vendeu a bênção. Esaú e Jacó. Esaú trocou a bênção. E quando chega o dia, diz que ele se arrependeu amargamente. Por um prato de comida. Por um prato de comida. Pouco, né? Judas vendeu o Senhor 30 Jesus moedas. por 30 moedas de prata. E também se arrependeu amargamente. Foi se É uma matar. dor, Foi né, se matar. pastor Jerônimo? Ou seja, se você troca ou se você vende, há um arrependimento que Muito vai grande. marcar a vida para todos sempre. Amém. A igreja de Esmirna, pastor Jerônimo, recebeu como herança do sacrifício de Jesus a comunhão, a salvação, o Pentecostes. Como viver sem isso? Que é o que a igreja dos nossos dias tem. Nós ainda temos essa herança. Glória a Jesus. A igreja de Esmirna, os servos lá do passado, falam, eu prefiro morrer do que viver trocar. sem isso. Mas eu quero fazer uma lista. Você falou do Pentecostes, da salvação, da comunhão. Vamos lembrando aqui. A misericórdia, perdão dos Perdão, pecados, a paz. a paz, Os dons espirituais. batismo com o Espírito Santo, O uma consolo. igreja como corpo. Glória a Deus. Mas o quê? A palavra revelada. Agora vamos falar Os livramentos, bênçãos os na família, livramentos. bênção no trabalho, Alguém vai orar por transformada, né? você. curas. Assistência. A voz do Espírito Glória a Deus. Santo. Ou seja, uma palavra, está aqui a Bíblia, que não é só um monte de folhas ou um arquivo digital, mas é uma palavra viva, que Glória a transforma Deus. o caráter, que Glória a Deus. muda a história das pessoas. Essa é a herança, tudo isso compõe
É herança. Não dá para viver sem isso. Não dá mais. para viver sem ela. Essa vinha, Jerônimo, que ela é um tipo do Espírito Santo. No Salmo 51, há um clamor. Glória a Deus. Não é? Davi, ele tinha cometido um erro e um dos pedidos dele no Salmo 51 foi: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Que a Arlinda Aparecida, em outro comentário no YouTube, ela disse assim, abro aspas, seria impossível viver sem o Espírito Santo. O que dizer disso? Nabote, quando ele preferiu morrer do que perder a vinha. Os servos de Esmirna preferiram morrer do que perder o Espírito Santo. O Espírito Santo, vejam, Nabote passou, os servos passaram, os pais de Nabote haviam passado, a vinha continuou. Amém. Nabote passou, a vinha continuou. Os irmãos de Esmirna passaram, a vinha continuou. Por quê? Porque essa vinha era perene. Glória a O Deus. Espírito Santo, ele está conosco Glória a Deus. todos os dias. Nós não podemos perdê-lo. Porque perder o Espírito Santo é perder a presença de Deus na nossa vida. É perder os limites, porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o selo que faz com que no dia do arrebatamento os salvos possam subir para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele está unido à igreja. O Espírito Santo e a igreja se uniram e nunca mais se separarão, pastor Amém. Sérgio. Quando nós vemos lá em Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem, Glória a vem. Deus. Amém. Ou seja, o Espírito Santo e a igreja estão unidos. Então nós não podemos perder o Espírito Santo, porque é ele que nos levará à glória de Deus. Glória a Deus. Glória E a Deus. se para você, para o senhor, a senhora, tem soado estranho, não está entendendo que o Espírito Santo é tudo isso que tem sido dito, é porque ainda falta um encontro, uma experiência. Mas como é que é possível ter essa experiência? Ore a Deus, fale com Ele agora e peça: Deus, me enche com teu Espírito Santo. Confesse, eu creio que Jesus é o Salvador. E o Espírito Santo vai entrar no seu coração. Como fazer? Porque Nabote proclamou uma fé verdadeira. Uma verdade que é absoluta, que é incontestável. Como fazer, Júlio, para alcançar e manter essa fé, essa chama acesa, viver como os irmãos de Esmirna do passado, como Nabote, que não negociou a sua fé, e também como tantos que hoje estão proclamando: eu quero o Senhor, eu não abandono a minha bênção. Só há uma arma que pode vencer toda a oposição. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é força de vontade, não é ser um bom religioso. É o poder do sangue de Amém. Jesus Cristo. Se esse poder do sangue de Jesus, que é a operação do Espírito Santo, estiver na sua vida, você vai vencer e resistir qualquer oposição. Porque o Espírito Santo vai te fortalecer. As 7 operações do Espírito Santo vão operar em cada área da sua vida, em cada momento da sua vida, Glória a Jesus. te levando para a eternidade. Você não vai ficar pelo caminho, não vai perecer pelo caminho, mas vai subir com a igreja, corpo de Cristo, para a Nova Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Bem, está muito boa a conversa, muito edificante, mas o nosso tempo está chegando ao final. Pai do Senhor a todos, se Deus Paz do quiser. Senhor. Na semana que Amém. vem estaremos juntos, a você que nos assiste, que o Senhor assim o abençoe.